Seja de novo bem-vindo à segunda parte do Acerto de Contas. Senhores, estávamos a discutir o SwissLeaks, assim vamos continuar. Gostava de lhe perguntar, já que é sociólogo, do ponto de vista da justiça social, que ideia fica destas pessoas que depositaram dinheiro num banco, que o banco fechou os olhos a um não pagamento de impostos nos devidos países? Que ideia fica? Sabemos que isto foi antes da crise, mas depois de ter começado uma crise que pesou bastante sobre uma classe média que foi ali estrafegada com impostos, fica ou não a ideia de que efetivamente os mais ricos deixaram nas costas dos mais pobres ou daqueles que podem menos o pagamento daquilo que é devido? Poderá ser de facto um efeito que se suscita ao nível da percepção do cidadão médio, digamos assim. Falou a dizer que a crise ainda subsiste e, portanto, ainda estamos todos muito, a sentir os efeitos diretamente nas nossas vidas. Eu gostaria de dizer, que já foi aqui referido, porque, enfim, isto ainda é muita informação, por aquilo que se vê, é um universo de contas bancárias, de volume de dinheiro, digamos assim, que a comunicação social tem referido que uma parte poderá ser inclusivamente dinheiro proveniente de atividades criminosas organizadas, como os tráficos de droga, de armas, diamantes, enfim, mas que poderá não corresponder no seu todo a este tipo de práticas e, portanto, outras situações poderão traduzir-se em fraudes e evasão fiscal, como estamos a considerar. Se calhar, no meio disto tudo, poderão existir contas bancárias que não têm nada de obscuro por trás. Quer dizer, é uma possibilidade, pelo menos, que em termos teóricos não devemos colocar de parte. E, portanto, eu acho que em cima de toda esta nuvem, digamos assim, informativa, estarmos a criar ou a cimentar rótulos de que isto tudo é uma fraude ou tudo é um crime, pode ser perigoso. Justamente porque ter esse efeito. É absolutamente importante. Também o Samuel o fez logo no início. É importante dizer que há aqui uma legalidade quando se abre uma conta num paraíso fiscal e isto não implica que todas estas contas e que todas estas pessoas, algumas das quais já conhecemos precisamente o rosto, já eram conhecidas antes de tudo isto, aliás, não configura efetivamente um crime. Mas é importante olhar para aqueles que realmente foram os infratores. E gostava de lhe perguntar o que é que acha que devia acontecer a este banco que participou deste esquema. Não sei se acha que efetivamente o banco devia ser condenado, que tipo de infração lhe deveria ser interposta. Sabemos que já há alguns processos abertos em vários países, mas não há nenhum dedo apontado diretamente ao HSBC. Haverá uma censura social que já está a acontecer, ou seja, a imagem... Não, eu não estou a dizer que isso chega, eu estou a identificar os vários efeitos. Esse é um que já está a acontecer sobre a imagem deste banco, não é? Por isso, ou desse ponto de vista, seria aconselhável que os dirigentes do banco dessem passos no sentido de esclarecer, efetivamente, o que está em causa. Evidentemente que, nos casos, se demonstrar isto, nos casos em que se verifique que as contas bancárias e as verbas que estavam associadas a elas resultam de prática criminosa, seja ela um tal crime organizado, seja tal evasão fiscal ou outro, mas se resultar de uma atividade dessas, e se as entidades, os funcionários do banco, se conseguir demonstrar que tinham um conhecimento de que essas verbas resultavam justamente desse tipo de práticas, eu não conheço o ordenamento jurídico no caso da Suíça, mas parece-me que é difícil depois dissociar em termos de responsabilidade do próprio banco relativamente a essas situações. O que me parece, de um outro ponto de vista, é que possa ser de facto muito complicado chegar a esse tipo de conclusão. Ou seja, até se pode chegar, em alguns casos, à conclusão de que determinadas contas ou um conjunto de contas tinham verbas provenientes do tal crime organizado, digamos assim, que outro conjunto de contas tinha verbas provenientes de atividades fraudulentas, designadamente de
eventuais práticas de fuga a impostos, digamos assim, e que outras eram claras em termos de proveniências dos dinheiros. Nesse caso, se eram claras, não haverá dúvidas, não é? Nos outros dois casos, o que me parece que possa ser complicado é eventualmente conseguir encontrar provas que permitam associar a responsabilidade do banco no sentido de apurar que eles tinham conhecimento da origem dessas verbas, que ainda assim aceitaram para efeitos de abertura de conta. Se isso demonstrar, penso que é difícil, aí sim, a imagem do banco ficará muito enfim, com uma carga muito negativa, não é? Não sei na prática se efetivamente se conseguirá chegar a esse tipo de prova, digamos Muito assim. bem. Vamos perceber na prática o que é que pode acontecer ao HSBC se ficar provado ou não que os comerciais do banco, como é descrito no extenso documento deste consórcio de jornalistas, diz que havia comerciais do banco que se deslocavam a outros países para captar potenciais clientes milionários, oferecendo naturalmente uma identidade escondida e uma não revelação dos dados aos direitos tributários dos seus países. Se ficar isto provado, que havia efetivamente um esquema e que não havia só um fechar de olhos, o que é que pode acontecer ao HSBC? Eu tenho sempre enorme dificuldade em pronunciar. Eu não conheço a legislação suíça e portanto, não tenho condições para me pronunciar. Não conheço os factos e não me quero mesmo pronunciar. No limite, para já, o que eu vejo é que, obviamente, há um dano reputacional. E o dano reputacional é óbvio que hoje, nos tempos que correm, é algo muito importante e que é tido muito em conta pela banca. Nós temos os episódios relativos por exemplo, com o Citibank e com o Citigroup, que têm problemas relativos, ou que tiveram problemas e que está numa campanha, por assim dizer, interna para a alteração de práticas. Nós temos houve muitas alterações ao longo da última década, por assim dizer, relativamente, pelo menos em termos comunitários, relativamente à legislação, relativamente a branqueamento de capitais, obrigações da própria banca em termos de transparência e, portanto, no limite temos para já um dano reputacional e depois não serei certamente a pessoa mais indicada para poder aferir exatamente o que é que poderá, à luz da legislação suíça ou de outras jurisdições em que possam ter sido praticados eventuais ilícitos, que possa gerar responsabilidade para o HSBC. De qualquer forma, o HSBC não fica bem do ponto de vista comercial e do ponto de vista reputacional e hoje em dia as marcas vivem muito de um ativo que é a sua boa imagem junto do mercado. E isto é uma realidade que há 10 anos atrás não era assim tão intensa quanto é hoje. Mas o próprio banco veio dizer que, efetivamente, em 2006 e em 2007, nesse passado, não teve as melhores práticas relativamente a essa matéria, mas que hoje em dia essas práticas já não se verificam, já não se compadecem com aquilo que é a política do banco. Certo. Fica aqui, de certa forma, um pedido de desculpas, mas não sabe a pouco? Tânia, certamente haverá em cada uma destas jurisdições, haverá formas de apurar eventualmente a responsabilidade. Aquilo que se for o caso. Eu não sei quais eram os procedimentos internos do HSBC para efeitos de abertura de contas, eu não sei quais foram as atividades efetivamente promovidas e eu aqui nunca, quando estou aqui, eu nunca consigo me desligar do raciocínio de advogado. E um advogado, a meu ver, só se deve pronunciar sobre factos, a não ser que se pronuncie em abstrato. E eu também não me vou pronunciar sobre legislação que eu não conheço. Portanto, no limite, poderá haver responsabilidade. Aquilo que efetivamente o HSBC pode falar é que efetivamente o mundo mudou. E não mudou apenas do ponto de vista daquilo que é as obrigações, do ponto de vista da banca e do ponto de vista de alguma introdução de algumas regras de transparência, mas mesmo, por exemplo, no ambiente do ponto de vista fiscal, o mundo tem mudado nos últimos anos e a crise vem intensificar essa mudança. Basta pensar em algo que não tem sido muito falado aqui em Portugal e que tem tido muito pouco eco, que são todos os trabalhos que estão a ser promovidos ao nível do G7, e ao nível da OCDE, que são os chamados os trabalhos do BEPS, que é o Beige Erosion Profit Shifting, que são, no fundo, medidas a nível internacional de trocas de informações, de introdução de normas anti-abuso que venham intensificar e minimizar a possibilidade de empresas ou individuais ou pessoas singulares poderem, obviamente, utilizar mecanismos de fraude fiscal. E aqui importa também notar que a fraude fiscal distingue-se da elisão fiscal. A chamada elisão fiscal legítima, no fundo, não passa da utilização
daquilo que são aberturas ou regimes fiscais mais favoráveis para potenciar e minimizar a carga fiscal. Nesse aspecto, nós nunca nos podemos esquecer que há um acórdão muito famoso do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o chamado acórdão Cadbury-Schweppes, que vem dizer de forma clara que mesmo que um esquema montado por uma empresa, e aquilo tinha a ver a propósito da utilização do centro financeiro existente em Dublin, que tem uma taxa de tributação mais reduzida, nomeadamente uma taxa de tributação de 10%, que a utilização desse centro, ainda que ditada exclusivamente ou predominantemente por razões fiscais, desde que dotado de substância económica, não é e não contraria as liberdades, nem contraria os direitos conferidos pelo Tratado. E que, portanto, não pode ser aplicado uma legislação anti-abuso com base nesse fundamento. E, portanto, esse acórdão molda, e sempre moldou nos últimos anos, muito aquilo que é uma fronteira muitas vezes difícil de averiguar entre aquilo que é o planeamento fiscal legítimo, utilizar, e aqui nós tínhamos sempre, do ponto de vista académico, sempre utilizámos um exemplo académico que, aliás, tem dado a vários processos judiciais nos últimos 2, 3 anos, que é, quando nós tínhamos as isenções sobre as mais-valias relativamente a ações e mantínhamos a tributação sobre as cotas, um mecanismo de planeamento fiscal linear seria uma opção óbvia entre eu escolher uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima. Eu sabia que se optasse pela sociedade por cotas, quando vendesse as cotas mais tarde, teria tributação sobre eventuais mais-valias. Se eu optasse por uma sociedade anónima, se eu tivesse as ações por mais de 12 meses, eu não seria tributado. Mas deixe-me perguntar, a tendência é que esses paraísos fiscais legais, autorizados, se venham a manter no tempo? Vão continuar, apesar destes escândalos, não é o único? Eles vão continuar? Nós temos hoje em dia um conjunto, aliás, de praças financeiras conhecidas como offshore, que começaram a celebrar acordos de troca de informações com diversos Estados. Portugal já tem diversos acordos de troca de informações em matéria fiscal, relativamente, nomeadamente, a determinado tipo de rendimentos, existência de contas bancárias, etc., com um conjunto de praças financeiras. E está a ser discutido um modelo a nível internacional, uma espécie de convenção internacional relativamente à troca de informações em matéria fiscal. Trocas essas em matéria fiscal que já existem de forma relativamente intensa no seio da União Europeia. Portanto, quando eu digo... Portanto, já houve alguma coisa que mudou? O mundo mudou, sendo que houve uma afirmação no G7, proferida sensivelmente há pouco mais de um ano, que passou praticamente despercebida aqui em Portugal, que é uma declaração política muito importante em que se diz a era do segredo fiscal e do segredo bancário terminou. Esta afirmação é feita pelos 7 países mais poderosos e com as 7 economias mais poderosas e dão um sinal. Obviamente poderemos discutir até que ponto é que irão ser introduzidas as medidas do ponto de vista legislativo e do ponto de vista de coordenação entre Estados que leve esta intenção política até ao seu limite. Agora, uma afirmação política desta magnitude, que é efetuada ao nível do G7, que depois é transposta para trabalhos ao nível da OCDE, não pode ser ignorada e não deve ser ignorada pelos agentes económicos. Pode não ser ignorada, mas a questão é, será ou não dissuasora de novos esquemas destes no futuro? Bom, eu já queria fazer uma reflexão sobre aquilo que o Samuel acabou de dizer, nesta lógica, para também perceber para que é que serve a liberdade de circulação de capitais e para que é que serve a globalização económica, não é? Nós vivemos, no caso do espaço europeu, numa economia de mercado, mas também numa economia social de mercado. É isso que os tratados europeus prevêem. E nós o que vivemos nos últimos, eu diria, 20 anos, foi aquilo que se designou nos Estados Unidos a chamada Race to the Bottom, a corrida até ao fundo do poço. Isto aconteceu uma vez em 1890 entre 2 estados, New Jersey e Delaware. O que é que aconteceu? Cada um deles queria atrair investimento privado das suas indústrias e então começaram a diminuir o grau de proteção da respectiva legislação. Delaware diminuía as exigências laborais, New Jersey respondia diminuindo ainda mais esse grau de proteção. E foram neste ciclo até ao fundo do poço, não é? Degradando completamente a proteção dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos sociais. Isto foi a tal ponto que o próprio presidente Woodrow Wilson teve que intervir para fazer cessar essa competição entre 2 Estados federados norte-americanos. Para terminar?
E no fundo, e o meu problema hoje em dia é esse, é que nós estamos numa fase de degradação dos regimes jurídicos de determinados Estados e a competitividade dos países para a captação de investimento estrangeiro faz-se muito nesta lógica da degradação da proteção dos direitos, das garantias que são essenciais a um Estado de Direito democrático. Não temos muito mais tempo. Gostava só que fizesse a sua conclusão em 20 segundos, por favor, O sobre o que me gostava pa- de ver resolvido. O que me parece é que o processo de globalização em que estamos inseridos, que é económica, essencialmente económica, se quisermos, mas que tem outras dimensões, não é? Por um lado está a ter estes efeitos, mas estes efeitos, porventura, possam ser a força que acabe por empurrar, mas é um processo sempre muito lento. Eu acho que estamos a dar alguns passos no sentido de haver uma espécie de uma harmonização em termos das atividades, neste caso bancárias, de modo, de facto, a reduzir os espaços onde se possa praticar este tipo de situações, as zonas offshore, ao fim e ao cabo. Mas é um processo lento que vai demorar o seu tempo e que, se calhar, várias décadas, porventura, até chegarmos a um ponto mais de equilíbrio mais adequado. Aqui fica. Senhores, muito obrigado. obrigado por terem trazido as vossas reflexões para um tema tão sensível. Fica por aqui o Acerto de Contas de hoje. Até à próxima semana.